A questão da rapidez é que quanto menos tempo você ficar aqui, já prega, já vai embora. Toda vez a mão fica fria, soa, sempre assim. E eu creio que isso é bom, porque é temor, né, com relação às coisas de Deus. Então, às vezes tem gente que gosta de muito tempo. Quanto menos tempo, quanto mais o relógio andar, melhor para mim. É mais rápido. Amados, eu sou o alvo número 1 dessa palavra. Durante o período que eu estava estudando a palavra do Senhor para elaborar esse pequeno sermão, Deus falou muito ao meu coração. Então, eu sei que você está aí sentado, normalmente nós utilizamos um português que adequa mais as pessoas que estão nos ouvindo, mas eu já quero deixar bem claro para você que a primeira pessoa que é alvo dessa palavra sou eu. Eu preciso mesmo tomar posse dessa palavra e colocar ela em prática na minha vida. Tá bem? Quando eu estava elaborando esse pequeno sermão, Deus falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que Ele irá falar ao seu coração. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 2. Segunda livro de Reis, capítulo número 2. Nós vamos ler um texto que fala sobre Elias e Eliseu. Elias foi considerado o profeta do julgamento, da lei, da severidade. Eliseu foi o profeta da graça, do amor e da ternura. Vamos lá no capítulo 2, todos acharam? Posso ler? Diz assim: quando o Senhor estava para tomar Eliseu ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que hoje o Senhor tomará o teu senhor por sobre a sua cabeça? E ele disse: sim, eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Ele, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram. E foram 50 homens dentre os filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas se dividiram de uma a outra banda, e passaram ambos a pé enxuto. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada a porção do teu espírito. Respondeu Elias: coisa difícil pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Podeis assentar. Queria dar um título a essa mensagem de hoje: qual o caminho de Deus para o cumprimento das promessas? Então, eu queria deixar essa frase como título da mensagem. Qual o caminho de Deus para o cumprimento das promessas? Das promessas de Deus, existe um texto na Bíblia que diz:
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não cumprirá? Isso está em Números 23, 19. Deus promete muito, ninguém promete mais do que Deus. Há algo importante sobre as promessas de Deus que precisamos aprender. As promessas de Deus exigem de nós que andemos pelos caminhos divinos. Por isso, muitos não veem as promessas se cumprirem em suas vidas. Isso nos mostra também duas coisas. Deus cumpre fielmente com a sua palavra. Uma palavra de Deus não pode anular a outra, ou seja, Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Portanto, as promessas de Deus não oferecem isenção dos compromissos divinos. O importante, portanto, é aprendermos sobre o caminho de Deus para o cumprimento das promessas. E olha bem, o texto que nos lemos essa noite nos fala que Eliseu estava a caminho do cumprimento de uma promessa que Deus o havia feito por intermédio de Elias. Ele teve que passar por alguns lugares que, biblicamente e espiritualmente, significa muito para nós. Simbolizam lugares que precisamos passar para vermos o cumprimento das promessas. Deus não tem túneis, passagens secretas, atalhos, desvios e etc. O ponto de partida para a jornada do sucesso chama-se Gilgal. É o primeiro lugar. Quando nós falamos sobre Gilgal, esse lugar nos desafia exatamente a buscar o que Deus tem para a nossa vida. Foi o ponto de partida de Elias e Eliseu. Deus se agrada em nos abençoar. Por outro lado, é preciso oferecer a Ele condições para que Ele possa atuar em nossas vidas e na nossa história. Há uma série de acontecimentos no qual Gilgal foi palco. Esse lugar foi o primeiro acampamento que os filhos de Israel fizeram pós o Jordão. Ouça bem, os israelitas andaram pelo deserto durante 40 anos. E durante esse período, os filhos que nasceram no deserto, eles não foram circuncidados. E quando Josué atravessa o Jordão, que acampa a nação israelita, aqui nesse lugar, houve uma renovação da aliança. Ele circuncidou os filhos de Israel. Houve também a celebração da Páscoa. Houve também a cessação do maná. E foram aqui que eles começaram a colher os primeiros frutos e a comer. Aqui é o lugar de renovação da aliança. Aqui é lugar de compromisso. Algumas coisas têm que ser deixadas para trás e outras têm que serem conquistadas. Responsabilidades têm que ser assumidas, trabalho. Quando as pessoas querem desfrutar de promessas, mas não querem ter aliança com Cristo, não querem estar comprometidos com Deus, as promessas do Senhor são para aqueles que têm aliança com Ele, que estão comprometidos com Ele, comprometidos com o seu reino, comprometidos com a sua palavra. E isso nós falamos quando é comprometido com a sua palavra, é obedecê-la no completo, com a sua obra, com os seus planos, com os seus propósitos. Muitas pessoas querem receber as promessas do Senhor, mas é bom nós lembrarmos que quando Josué começa as suas conquistas e começa as suas batalhas, antes de fazer isso, teve que haver uma renovação da aliança, uma renovação de compromisso, para que ele pudesse prosseguir conquistando aquela cidade. E trabalho árduo. Existe um outro fato que acontece aqui em Gilgal, que é do conhecimento de todos nós que conhecemos a palavra de Deus. Foi o momento
em que Samuel encontra-se com Saul. Aqui em Gilgal, nós estamos falando de compromisso, estamos falando de responsabilidade, de trabalho e trabalho árduo e de desafio. Mas foi em Gilgal que ele encontrou com Saul quando ele retornou da guerra com os amalequitas. Os irmãos lembram disso? E naquele encontro ele ouviu as ovelhas, balido de ovelhas, e também Saul fala a Samuel que ele não tinha poupado Agag, rei dos amalequitas. Para Deus não existe meias verdade. Para Deus não existe obediência pela metade. Aqui significa que esse lugar é um lugar de julgamento também, de retidão. E foi aqui, em Gilgal, que Samuel decepou a cabeça desse rei Agag, porque era a ordem do Senhor. Ele não queria as melhores ovelhas, ele não queria o rei, mas ele queria obediência da sua palavra. Então fica claro aqui nessa noite para nós, se eu e você queremos receber as promessas do Senhor, nós temos que ter compromisso por inteiro. Nós temos que fazer uma aliança com Deus. E nós sabemos que a nossa aliança chama-se Jesus de Nazaré. Foi pelo sangue de Cristo que nós adentramos aos santos dos santos, podemos ter acesso ao Pai, por meio da fé em Cristo Jesus. Não há promessa de Deus para aqueles que não são filhos da luz. Não há promessas de Deus para aqueles que não fizeram aliança com Deus por meio do sangue de Jesus. Somente aqueles que têm aliança em Cristo Jesus são dignos da aliança de Deus. Nós temos que ser honestos e sinceros. Às vezes, muitas pessoas mundanas que ainda não receberam a Jesus, e várias pessoas lançam promessas sobre essas pessoas. E a nossa palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que o Senhor tem promessa para os seus filhos. O segundo lugar que nós precisamos passar chama-se Betel. Betel significa em hebraico casa de Deus. Todos que conhecem a palavra de Deus também lembram de um episódio, de um fato que aconteceu em Betel. O primeiro lugar onde Abraão parou, que era Canaã, antiga, terra prometida, foi aqui em Betel. E foi aqui que ele erigiu o primeiro altar ao Senhor e adorou a Deus. Foi aqui também em Betel que Jacó, quando fugia do seu irmão, colocou uma pedra sobre a sua cabeça e teve uma visão de anjo, uma escada, e anjos subia e descia do céu. Passado alguns anos, nós vemos que quando a situação apertou para Abraão, Abraão desceu ao Egito e passou amargos momentos ali naquele lugar. Quase que ele perdeu a mulher, todo mundo sabe disso. Mas Abraão não erigiu nenhum altar no Egito. Mas quando ele regressou do Egito, a primeira coisa que Abraão faz é levantar um altar e adorar ao Senhor. A mesma coisa acontece com Jacó. Passado 20 anos na casa daquele sogro, ladrão, Labão, que era ladrão também, ele volta para trás. Mas antes de chegar em Betel, a palavra de Deus fala que ele lançou fora todos os deuses que estavam vindo com a família dele. E ali naquele lugar, ele erigiu um altar e adorou ao Senhor ali em Betel. O que eu quero mostrar para vocês aqui, nesse local, em Betel, é que anos mais tarde, Amós, ele faz severas advertências ao povo de Israel, porque eles haviam feito mistura de deuses que não era o nosso Deus verdadeiro, o Deus de Israel, mas fizeram uma mesclagem de idolatria naquele lugar, e Amós
foi severo com a nação de Israel, e eles foram desterrados daquele lugar. Nós podemos aprender tanto com Abraão, tanto com Jacó, e através das advertências de Amós, que Betel é um lugar exclusivo de Deus. A adoração a Deus não tem nada a ver com o Egito, não tem nada a ver com mistura de outros deuses. Não, a adoração a Deus é uma adoração genuína, é uma adoração verdadeira. Nós não precisamos de imitar o mundo, não precisamos de pegar música do mundo de maneira nenhuma. A adoração a Deus é uma adoração separada para Ele, exclusivamente dEle. O que nós vemos na atualidade, de pessoas, irmãos, que querem trazer tudo o que é do mundo para lançar dentro da igreja, é enorme. Nós é que temos que fazer a diferença com a nossa simplicidade, com a nossa adoração a Deus e impactar as pessoas que estão lá fora. Nós não temos que ser influenciados com nada que pertence ao Egito. O Egito simboliza mundo na palavra de Deus. Ainda que seja uma melodia simples, mas que toca a alma, toca o espírito e que é capaz de libertar o corpo da escravidão do pecado. Esse é o lugar que se chama Betel, casa do Senhor. Reverência, louvor exclusivamente a Ele. E Elias entendia de altar. Você vê que nessa jornada, parece que Elias está mostrando a Eliseu acontecimentos passados, mas dando uma lição para passar o ministério a Eliseu. Ele sabia que ele seria levado aos céus. E nada melhor do que entender de altar do que Elias. Os irmãos lembram daquele episódio? Ele arrumou o altar, chamou Acabe para o desafio, e o Deus verdadeiro de Israel lambeu água, fogo, as pedras, porque era um altar arrumado, construído por Elias, um altar verdadeiro na presença de Deus. Betel é lugar de altar arrumado. Eu e você precisamos de fogo de Deus, mas precisamos de ter um altar corrigido na presença de Deus. Estou falando com os irmãos que a palavra primeiro foi para mim. Olha, você precisa consertar o seu altar, você precisa tirar as picuinhas, precisa de... Nós juntos precisamos de amadurecimento, precisamos saber que temos um único e verdadeiro Deus e que não há outro, não há Baal. O nosso Deus é o Deus poderoso, que luta em favor das nossas vidas, que aceita desafios quando nós o servimos, porque Elias aceitou desafio. Nós vamos ver se Baal é Baal, vai chover aqui nessa terra, e durante mais de 3 anos, naquela terra não houve um pingo de água, porque Deus foi com a palavra de Elias. Eu sei que as lutas virão e os desafios virão às nossas vidas, mas o nosso Deus, se nós somos de altar arrumado, Ele é fiel àquilo que nós falamos. Precisamos passar por Jericó. Jericó sempre foi conhecida historicamente por um lugar de barreiras. Após a morte de Moisés, Josué recebe o encargo de dirigir o povo para a terra prometida. Isso nos faz lembrar que há oposição no caminho. Não é fácil, existe uma luta. É o lugar onde aprendemos sobre a necessidade de transpormos as barreiras, saltar impedimento. É o lugar de quebrantamento, porque sem isso não conseguiremos saltar as barreiras. Não pense que as barreiras não virão, mesmo depois do Jordão. A terra era a terra prometida, mas há muralhas, há conquistas. Tem 2 episódios também que acontecem nessa mesma Jericó, que serve de exemplo para as nossas vidas. Raabe era uma prostituta dessa cidade, a cidade das muralhas, mas o nome dessa cidade significa cidade das palmeiras. Ela era uma cidade bonita, muralhada, bem cercada, mas só Deus sabia o que acontecia ali dentro. O pecado era tremendo ali dentro daquela cidade. Nós vemos aqui o episódio de Raabe. Raabe era uma prostituta. Certamente aquela mulher estava cansada da vida que ela vivia naquele ambiente. Ela era explorada.
Mas uma certa ocasião, 12 homens chegaram àquela casa. E eu tenho certeza absoluta que os homens que conversaram com aquela mulher foi Caleb e Josué, porque os outros 10 frouxos teriam infiltrado esmorecimento no coração dela. Mas quando ela viu Josué e Caleb com aquela conversa de coragem, com aquela conversa segura, ela creu que o Deus de Israel ia entregar aquela cidade nas mãos deles. E ela ficou caladinha, esperou o dia certo, colocou a escarlata. Agora, dá para você imaginar a alegria do coração daquela mulher, quando todas aquelas muralhas ruíram ao chão, e ela encontra com Caleb e com Josué. Aquela mulher, ela transpôs barreiras enormes. Ela era uma prostituta sem privilégio algum, mas ela creu e foi vitoriosa. Você que está aqui essa noite nos ouvindo, querido amado, nós não conhecemos a sua vida. Talvez você é desprezado pela sociedade. Talvez você não encontra nem significado algum para viver. Talvez esteja como essa mulher, mas ela creu e ela venceu essas barreiras. A mesma Jericó também tem um outro episódio, outro fato. Chama-se Zaqueu. Zaqueu é um grande exemplo de barreiras que se pode transpor. Barreira do tamanho, barreira do ofício que ele exercia, barreira da multidão que o cercava, barreira até da planta que ele subiu, que eles não gostavam, que era o sicômoro. Mas ele olhou para Jesus e falou assim: não há ninguém que me impeça, porque hoje eu vou ver Jesus. E ele subiu naquele sicômoro. Quando Jesus ia passando, falou: desce, Zaqueu, porque hoje me convém repousar na sua casa. Existe um caminho para nós vencermos, chama-se caminho que você fita os olhos em Jesus e você transpõe barreiras. Você não olha para ninguém, mas olha para Jesus. Quantas pessoas têm barreiras enormes, barreiras interiores, incapazes de resolver, medo de pregar, medo de cantar, medo de trabalhar, medo de andar porque não tem green card, enfim, são barreiras enormes. Mas se você olhar para Jesus, todas as barreiras caem por terra. Você pode, em Jesus você pode. Fora dele nós não podemos nada, mas com Jesus nós podemos muita coisa. Precisamos de passar por Jericó, vencer as barreiras, aquelas barreiras daquela casa onde você trabalha que parece que você não aguenta, você vence as barreiras. Eu não posso naquele trabalho, não, você vence, em nome de Jesus, você vai conseguir sim. Você quer promessa de Deus para a sua vida? Eu prometo para você que se você olhar para Jesus, você irá vencer e ganhar a vitória. Quarto e último lugar, precisamos de passar pelo Jordão. Deixa eu tomar água também. Deixa eu transpor essa barreira. Tomar água é bom. Faz bem à saúde. E os rins também. Precisamos passar pelo Jordão. O Jordão é um rio que separa e delimita o vale. Aqui é onde os limites têm que ser vencidos. Precisamos ir além dos limites. Que limites são esses? Irmãos, muitas vezes nós temos limites em nossa vida, e o Rio Jordão, ele faz isso, ele delimita. Vale, montanhas, deserto. Há algumas limitações que nós podemos conciliar aqui, saúde, trabalho, alguma característica negativa na nossa personalidade. Essas coisas muitas vezes nos trazem limites. Mas existe uma coisa que nós transpomos esses limites que são colocados nas nossas vidas, chama-se Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, os limites que a vida nos coloca, nós transpomos, nós vamos muito mais além do que esses limites. Eliseu, para receber a porção dobrada, ele precisou de atravessar o Jordão, transpor limites, porque Elias era homem cheio do Espírito Santo. Nem os cavalos de Acabe deu para sair com ele quando ele correu.
Está lá na Bíblia. Só lê lá, está lá. A carruagem ficou para trás e ele chegou primeiro. Falou assim, Elias, está aqui, ó, Eliseu, na minha vida é exemplo. Ele era um homem de Deus, ele era exemplo daquilo que ele estava ensinando para Eliseu. Você precisa de ser cheio do Espírito Santo, Eliseu. E Eliseu foi cheio do Espírito Santo. Olha, também o Jordão é sinônimo de humilhação. Vocês lembram de Naamã com o próprio Eliseu? Teve que descer no Jordão, ali. Jordão também significa transição ministerial. Chegou no Jordão, daí tem novo líder. Tomara que os nossos líderes aqui não estejam no Jordão, que vai até os 80 anos para lá. Mas quando chega no Jordão e está cansado, é hora de passar o cajado para outro. Foi assim com Elias, foi assim com Moisés e Josué quando atravessou o Jordão, foi assim com João Batista e Jesus. Chegou no Jordão, é hora de passar o bordão. É lugar de transição. E os que pegam a posição vai assumir responsabilidade, vai assumir trabalho, e para isso tem que ser cheio do Espírito Santo para ser corajoso. Havendo eles passado por Gilgal, Betel, Jericó, Jordão, pede-me o que queres que eu te faça. Não tem como recusar esse trajeto. Precisamos aprender isso na nossa vida. Não tem desvio. Não há bênção sem dificuldade, sem sacrifício. Não há vitória sem lutas. Isso existe na vida cristã. Da mesma maneira que Eliseu recusou a separar-se de Elias, os discípulos estavam devotados a Jesus e viram Jesus subindo aos céus, assim como Eliseu viu Elias sendo arrebatado. Dentre as muitas promessas que Deus nos promete, existe uma gloriosa de sermos arrebatados, mas para isso precisamos passar por Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Nós precisamos de estar numa nova aliança, precisamos de ser lavados no sangue de Jesus. Sem santificação, sem um altar na presença de Deus, ninguém verá a Deus. Temos que vencer o mundo, a carne, o diabo. Jericó, somente aqueles que atravessam o Jordão são cheios do Espírito Santo, transpõem os limites e podem serem arrebatados naquele toque daquela trombeta. Elias ensinou a Eliseu que para receber as promessas de Deus era necessário estar comprometido por inteiro com Deus. Precisamos ser como Josué e Calebe. Lembra? Eles não viram gigantes, mas se o nosso Deus quiser, Ele nos dá essa terra. Nós estamos vivendo momentos, irmãos, que precisamos de pessoas corajosas, pessoas que não vê crise. A crise está aí, todo mundo sabe, mas se você ficar o tempo inteiro vendo crise, você vai perecer no deserto. O que nós precisamos é ter uma visão, e Gilgal também é lugar de visão. Foi ali que Jesus aparece a Josué como general dos exércitos, e fala para ele que ele precisa batalhar, mas ele vai ser com ele. Nós também precisamos de ter visões de Deus na nossa vida. Os momentos são difíceis, as coisas são difíceis, mas nós temos promessas grandes do Senhor para as nossas vidas. Por causa de muitas heresias, de falsos pregadores, as promessas do Senhor deixaram de ser pregadas nos púlpitos. Nós precisamos reavivar isso. O nosso Senhor, o nosso Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. A palavra de Deus nos ensina isso. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele tem prazer de ver você na abundância, sim. Nós sabemos que crente passa por luta, por dificuldade, por enfermidade e até por escassez, mas isso não é o tempo inteiro, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele quer te ajudar você a pagar o aluguel da sua casa, sim, Ele quer te dar trabalho para você fazer isso. Lembra que algumas coisas vão cessar? O maná às vezes cessa, mas aí é hora de trabalhar e lutar pelos frutos da terra. Amado e querido, talvez tenha alguém aqui nesta noite, nos visitando, e não tem direção para a sua vida.
ou você é adepto daquele pensamento que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Eu quero respeitosamente te dizer que a Bíblia Sagrada não nos ensina isso. Tem um caminho, e o próprio Jesus falou sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não são muitos caminhos para se receber as promessas de Deus. É preciso de andar nos caminhos do Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Graças a Deus. Aleluia.